seu maior medo no trabalho não deveria ser a demissão, mas a ingenuidade. Existe uma filosofia de 500 anos que vai te dar a armadura para nunca mais ser pego de surpresa. A pessoa em quem você mais confia no seu trabalho hoje pode ser a mesma que amanhã usará suas fraquezas para conseguir a promoção que você tanto deseja. Isso soa chocante? Talvez. Mas e se eu te dissesse que isso não é uma falha de caráter, mas uma lei fundamental da natureza humana que você foi ensinado a ignorar? Nos próximos minutos, você não vai apenas entender por que as lealdades mais fortes se dissolvem diante da primeira oportunidade de ganho. Você vai receber a armadura mental forjada há mais de 500 anos por Nicolau Maquiavel, uma ferramenta para nunca mais ser pego de surpresa, para enxergar através das máscaras da cordialidade e para se tornar inabalável em um mundo onde, no jogo do poder, ninguém, absolutamente ninguém, é seu amigo. Fique até o final, porque a última lição é a que separa os que sobrevivem dos que são devorados. Vivemos imersos em uma narrativa que exalta a lealdade, a camaradagem e a confiança mútua como pilares das relações humanas. Desde a infância somos ensinados que a amizade é um refúgio seguro, um valor inabalável. E em muitas esferas da vida privada isso pode, felizmente, ser verdade. Mas existe um universo paralelo, regido por leis diferentes e muito mais frias. O universo do poder. Seja no ambiente corporativo, na política, ou em qualquer cenário onde recursos, status e influência são limitados, as regras mudam. Nesse campo de batalha, a amizade idealizada se torna um luxo perigoso, uma vulnerabilidade que os mais astutos não hesitam em explorar. Ignorar a existência desse jogo não o torna imune a ele, apenas o transforma em um peão indefeso. E é exatamente essa ingenuidade que custa carreiras, destrói projetos e gera as mais amargas decepções. Esta visão pragmática, que pode soar brutal para quem se apega a uma visão romantizada das interações humanas, é o alicerce do pensamento de um dos filósofos mais controversos, mais temidos, e talvez por isso mesmo, mais indispensáveis da história. Nicolau Maquiavel. Em sua obra-prima atemporal, O Príncipe, escrita em um período de extrema instabilidade política na Itália renascentista, Maquiavel fez algo imperdoável para a moral de sua época. Ele descreveu o poder não como ele deveria ser, mas como ele realmente é. Ele dissecou a anatomia do poder com a precisão fria de um cirurgião, olhando diretamente para a natureza humana sem os filtros da religião ou da ética idealista. Ele não era um monstro como muitos o pintaram ao longo dos séculos. Ele era um realista radical, um conselheiro que entendia que, para um líder sobreviver e prosperar, ele precisava compreender que a traição, a dissimulação e o interesse próprio são peças constantes no tabuleiro. A grande lição dele, que ressoa com uma força assustadora em nossos escritórios e salas de reunião hoje, é sobre a extrema fragilidade da lealdade quando o poder e a ambição entram na equação. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos ensinamentos de Maquiavel, não para transformá-lo em um tirano manipulador, mas para lhe entregar um escudo de lucidez. Você vai aprender a decifrar as verdadeiras motivações por trás das ações das pessoas, a construir sua reputação sobre uma base muito mais sólida que o afeto, e o mais importante, a encontrar a sua força em um lugar que ninguém pode tirar de você, em si mesmo. Mas para construir essa fortaleza, primeiro precisamos entender o terreno perigoso em que estamos pisando. E isso começa por aceitar a visão desconfortável que Maquiavel tinha sobre a nossa própria espécie. Fique comigo, porque o primeiro passo é o mais difícil de dar, mas é o único que te liberta. O primeiro e mais crucial passo para operar com uma mentalidade maquiavélica de autoproteção é demolir as ilusões que temos sobre a natureza humana. Maquiavel nos convida a observar os homens não como gostaríamos que fossem, mas como eles consistentemente demonstram ser quando confrontados com escolhas reais. E a sua conclusão é direta. Os seres humanos são, em sua essência, motivados pelo interesse próprio. Ele escreveu que são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, covardes ante os perigos, ávidos de lucro. Isso parece pessimista? Sim, mas é impreciso. Pense no cenário corporativo. Uma reestruturação é anunciada. Vagas serão cortadas. Aquele colega com quem você almoça todos os dias,
que compartilha histórias e parece um aliado, subitamente se torna mais silencioso. Ele para de compartilhar informações cruciais. Ele começa a agendar reuniões com seu gestor sem convidá-lo. Ele está sendo uma pessoa má? Na visão de Maquiavel, ele está simplesmente sendo humano. A necessidade primária de autopreservação, de garantir seu próprio sustento e segurança, sobrepõe-se violentamente a qualquer laço de camaradagem. O medo da perda é uma força motriz muito mais poderosa e confiável do que a gratidão pelo passado. Maquiavel argumentaria que a lealdade que se baseia puramente em afeto e boa vontade é como uma casa construída na areia. É agradável em dias de sol, mas na primeira tempestade, uma crise, uma disputa por uma promoção, um projeto de alta visibilidade, ela desmorona. Por quê? Porque o afeto é um sentimento, e sentimentos são volúveis. O interesse, por outro lado, é um cálculo. E os cálculos são muito mais previsíveis. Você pode contar com mais segurança que uma pessoa agirá para proteger seus interesses do que agirá por pura bondade, especialmente quando os riscos são altos. Isso não anula a existência de atos genuínos de altruísmo, mas os posiciona como exceções, não como a regra em ambientes competitivos. Aplicar isso na prática exige que você se torne um observador pragmático. Comece a analisar as ações, não as palavras. As palavras são a ferramenta do parecer. As ações são a revelação do ser. Quando alguém lhe oferece ajuda, pergunte-se silenciosamente: o que essa pessoa ganha com isso? Existe um interesse mútuo aqui? O que é uma base sólida para uma aliança? Ou ela está apenas construindo um capital social para cobrar um favor no futuro? Quando um grupo se forma em torno de uma ideia, questione: essa aliança é baseada em valores compartilhados ou em um inimigo em comum, fadada a se dissolver assim que o inimigo for neutralizado? Essa análise fria não é um convite à paranoia, mas à prudência. É o primeiro filtro que o protege da ingenuidade, a doença mais fatal no jogo do poder. Ok, então entendemos que as pessoas são movidas por interesse. Mas como usar essa informação para construir nossa própria posição e influência? A resposta de Maquiavel é brutalmente prática e vai contra tudo que você aprendeu. É a escolha entre ser amado e ser temido. Em um dos capítulos mais famosos de O Príncipe, Maquiavel pondera se para um líder é melhor ser amado ou temido. Sua resposta é um choque de realismo. Embora o ideal fosse ser ambos, como isso é difícil, é muito mais seguro ser temido do que amado. A justificativa para essa afirmação reside em sua visão da natureza humana. O amor, ele diz, é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, é rompido sempre que a conveniência própria o exigir. Em outras palavras, o laço do amor se quebra facilmente. O temor, no entanto, é mantido pelo medo do castigo que nunca te abandona. Vamos traduzir isso para o século XXI, para um contexto profissional sem calabouços ou guardas. Ser temido aqui não significa ser um tirano, um chefe que grita ou um colega ameaçador. Isso seria contraproducente e insustentável. O temor maquiavélico moderno é sinônimo de respeito, um respeito profundo e calculado, que nasce não do quão simpático você é, mas da percepção clara da sua competência, da firmeza de seus limites e da certeza de que há consequências em desrespeitá-lo. Pense no arquétipo do líder amigão. Ele quer ser amado por todos. Ele evita conflitos. Diz sim para tudo. E suas decisões são flexíveis para agradar a todos. No início, ele é popular. Mas o que acontece com o tempo? Seus prazos não são cumpridos porque sua equipe sabe que não haverá consequências. Suas decisões são constantemente questionadas porque ele não projeta autoridade. As pessoas se aproveitam de sua boa vontade, sobrecarregando-o enquanto focam em seus próprios projetos. O amor que ele buscou se revela frágil e se transforma em desrespeito e ineficiência. Agora, considere o líder que, mesmo não sendo o mais extrovertido, é universalmente respeitado. Suas palavras têm peso porque suas ações são consistentes. Ele estabelece limites claros e os defende. Sua competência é inquestionável e ele entrega resultados. As pessoas sabem que não podem descumprir suas promessas com ele. Elas não o amam necessariamente no sentido afetivo, mas o temem no sentido de que temem as consequências de falhar com ele, a perda de sua confiança, a exclusão de seus projetos, a mancha em sua própria reputação.
Esse temor é uma força estabilizadora. As interações se tornam mais previsíveis e profissionais, porque são baseadas não na volatilidade das emoções, mas no cálculo racional do que é preciso para manter uma boa relação de trabalho com alguém que detém poder e competência. Cultivar esse respeito maquiavélico é o segundo passo prático, e isso se faz através de ações consistentes. Entregue um trabalho de qualidade impecável sempre. Cumpra sua palavra, tornando-a um ativo valioso. Aprenda a dizer não de forma calma e justificada, protegendo o seu tempo e suas prioridades. Em uma negociação, não tenha medo de defender sua posição de forma assertiva e racional. Não se trata de ser agressivo, mas de operar com a consciência de que o respeito profissional é conquistado, não um presente. Você para de mendigar por aprovação e começa a construir uma reputação de solidez e confiabilidade. E essa reputação é um escudo muito mais eficaz do que qualquer sorriso amigável. Construir essa reputação e entender a natureza humana já o coloca à frente de 90% das pessoas. Mas Maquiavel nos leva um passo adiante. Há uma lição que vai te libertar de toda dependência externa. A verdadeira invulnerabilidade reside em outro lugar. Se o mundo lá fora é um palco de interesses conflitantes e lealdades frágeis, onde encontramos uma base segura? A conclusão de Maquiavel é tão libertadora quanto assustadora. A fortaleza mais segura, a única que nunca pode ser tomada, é aquela que você constrói dentro de si mesmo. A base inabalável é a sua própria virtude. Um conceito que vai muito além de virtude e engloba sua competência, sua resiliência, sua capacidade de adaptação e sua força de vontade. Em última instância, a única pessoa com quem você pode contar, sem sombra de dúvida, é você mesmo. Maquiavel não ensinou isso para que você se tornasse um lobo solitário e devorasse os outros. Ele ensinou para que você não fosse devorado. É a armadura da lucidez forjada na aceitação da imperfeição alheia e, crucialmente, na aceitação da sua própria. Porque todos nós, em certas circunstâncias, somos movidos por nosso próprio interesse. Reconhecer isso é o ápice da honestidade intelectual. O que significa cultivar essa autossuficiência maquiavélica na prática? Primeiro, é o investimento implacável em sua própria competência. Torne-se tão bom no que você faz que sua ausência seja sentida. Suas habilidades são o seu verdadeiro capital, algo que nenhuma reestruturação ou traição pode tirar de você. Aprimore suas habilidades, expanda seu conhecimento, fortaleça sua capacidade de executar com excelência. Segundo, é desenvolver a disciplina emocional. O mundo do poder se alimenta de reações emocionais. O medo o torna hesitante. A raiva o torna imprudente. A necessidade de ser amado o torna manipulável. A virtude maquiavélica exige um cálculo frio e estratégico. É a capacidade de sentir a emoção, mas escolher uma resposta baseada na lógica e no objetivo de longo prazo. É a arte de manter a serenidade sob pressão, de ler as intenções não declaradas e de ajustar seu curso com agilidade. Terceiro, é a busca pela independência. E isso se manifesta de várias formas. Independência financeira, que lhe dá a liberdade de dizer não a situações tóxicas. Independência intelectual, que o liberta da necessidade de validação externa para suas ideias. E independência emocional, que o impede de depositar sua autoestima e segurança nas mãos volúveis de outras pessoas. Quando você atinge esse estado, uma mudança fundamental ocorre. Você para de projetar carência e começa a projetar poder silencioso. Você não busca mais amigos para validação, mas sim aliados estratégicos para objetivos específicos e mutuamente benéficos. Você encara essas alianças com total clareza. Elas são transacionais e duram enquanto o interesse mútuo existir. Isso não é cruel. É a forma mais pura de honestidade e respeito em um contexto competitivo. Permite que ambos os lados operem sem as expectativas irreais e as subsequentes decepções da amizade. Essa jornada para a autossuficiência não é fácil. Ela exige que você confronte suas crenças mais arraigadas sobre como as relações deveriam funcionar. Exige que você olhe honestamente para as vezes em que você mesmo agiu como lobo em pele de cordeiro, movido por seus próprios interesses. Mas a recompensa é a verdadeira liberdade. A paz de espírito que vem de saber que, não importa quão forte seja a tempestade da fortuna, sua fortaleza interna permanecerá de pé. No final, a maior traição que você pode sofrer não vem de um colega ou de um chefe. Vem de dentro
É a traição a si mesmo ao escolher permanecer cego, ao se recusar a ver a realidade como ela é, esperando um mundo de lealdade incondicional que Maquiavel, há mais de 5 séculos, já nos avisou que não existia. Aceitar essa solidão fundamental do poder, essa responsabilidade total pela sua própria jornada, não é o caminho para a infelicidade. É o único caminho para a verdadeira conquista e para uma paz interior que nenhum jogo externo pode perturbar. Se você chegou até este ponto, o vídeo já não é mais sobre Maquiavel, é sobre você. Você não é mais um simples espectador. Você é um sobrevivente da ingenuidade. A maioria se desconecta quando a verdade se torna desconfortável, refugiando-se em ilusões convenientes. Mas você permaneceu. Você escolheu olhar para a face fria da natureza humana, sem desviar o olhar. E isso já o coloca em um lugar diferente. Não se engane. A jornada interna já começou silenciosamente. A armadura que discutimos, você já começou a forjá-la. Cada insight, cada momento de desconforto que sentiu ao ouvir estas palavras, foi um golpe do martelo no metal quente da sua nova consciência. O mundo lá fora não mudou, mas a sua forma de enxergá-lo nunca mais será a mesma. E isso me leva a uma provocação final. Em um mundo digital que vende a ilusão de conexão constante, com suas amizades performáticas e alianças de um clique, será que, paradoxalmente, nunca estivemos tão fundamentalmente sozinhos? E se essa solidão não for uma maldição, mas a condição essencial para a verdadeira soberania pessoal? Se esta mensagem ressoou nas profundezas da sua percepção, convido-o a um ato simbólico. Não é sobre o algoritmo, é sobre um sinal. Comente abaixo a frase: minha competência é o meu escudo. Não para os outros verem, mas como uma declaração para si mesmo. Um marco zero. E ao se inscrever neste canal, não o faça por hábito. Faça-o como um ato de vigília, um compromisso de manter os olhos abertos em um mundo que recompensa quem dorme. E para aqueles que sentem que este despertar é apenas o começo, para os que não se contentam em apenas usar a armadura, mas desejam se tornar os arquitetos de seu próprio poder e destino, eu os convido a se tornarem membros deste canal. Isso não é um apoio, é um pacto. É o seu compromisso de se juntar a um círculo restrito dedicado ao domínio da virtude e à busca incansável pela lucidez estratégica. Lembre-se da lição final que ecoa através dos séculos. O poder que os outros lhe dão, eles podem tomar. O afeto que lhe oferecem pode se transformar em desprezo. Mas a força que você constrói dentro de si, a sua competência, a sua resiliência, o seu império interior, esse ninguém pode tirar de você. Agora vá e governe a si mesmo.